Olá, pessoal! Nesta aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre proporcionalidade. E para falar de proporcionalidade, a gente não pode deixar então de falar sobre razão e proporção. O que vem a ser a razão? A razão nada mais é do que um valor está para o outro, né? Nesta ordem. Então, A está para B, assim como em forma de fração ou divisão, certo? Quando a gente fala em proporção, a gente está falando que é uma igualdade entre duas razões. E aí nós temos a propriedade fundamental da proporção, que é a mais utilizada, a famosa em x, onde a gente faz os extremos, a multiplicação dos extremos, que é igual à multiplicação dos meios, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para que fique mais claro, então, essas análises de proporção e razão, a gente vai trabalhar, então, um exemplo que trata sobre a ideia de grandezas diretamente proporcionais, né? Júlia, Patti e Mateus decidiram fazer bijuterias para vender. Combinaram que o lucro obtido nas vendas seria dividido em partes proporcionais ao tempo de trabalho de cada um. Então, aqui a gente já tem uma informação bastante importante, né? E aí eu vou colocar o marca-texto aqui, ó, para que a gente possa identificar, ó. Então, o lucro, que é uma grandeza, né, que eles estão colocando, vai ser diretamente proporcional ao tempo. Então, eu tenho duas grandezas, o lucro e o tempo, né? Visto que não dispunham de um mesmo tempo para se dedicar ao empreendimento. Então, cada um vai lucrar conforme o tempo disponibilizado para o trabalho. Ao final do mês, Júlia trabalhou 5 horas, Pati 12 horas e Mateus 8 horas. Então, quer saber quanto cada um vai receber. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente fala em grandezas diretamente proporcionais, a gente tem o quociente entre essas grandezas como sendo uma constante. O que vem a ser quociente, né? Quociente nada mais é do que uma razão, isso mesmo. Então, eu tenho que a grandeza, por exemplo, o lucro está para a grandeza tempo é igual a uma constante. Quando a gente faz isso, eu posso dizer que essa constante ela vai estar multiplicando por essa grandeza aqui de tempo, né? Então eu vou ter o tempo de cada um multiplicado pela constante que a gente vai calcular e identificar quanto vai ser. Sabendo disso, ó, como eu falei, eu coloquei a grandeza A como sendo lucro e a grandeza B como sendo tempo. Isso mesmo. Aí, então, vai ficar lucro é igual a B vezes K. Fazendo as multiplicações, então, ao tempo da Júlia, o tempo da Pati, o tempo do Mateus, é igual a 2.000. Fazendo essa equação, juntando o K com K e depois passando o número dividindo, a gente vai ter que o K vai ser igual a 80. Desta forma, a gente consegue ver quanto que a Júlia vai lucrar, porque ela trabalhou 5 horas, tendo uma constante de 80. A Paty trabalhou 12 horas, tendo uma constante de 80. E o Matheus trabalhou 8 horas com uma constante de 80. Ou seja, totalizando, a gente consegue ver a prova real da soma dos lucros dele, tem que fechar os 2.000, que era o resultado final do lucro total. Espero que vocês tenham entendido.